Olá, está começando agora mais um Ponto de Encontro. E hoje nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Maraca, a Marina Pessini Nascimento, que é Relações Institucionais da ETEC, e também o Jeff, que vai falar de um assunto super bacana. É um projeto Roda de Conversas, é uma oficina de comédia stand-up e usa também a sua criatividade. É isso, né, vereador? É Tudo isso. bem? Bom, primeiro eu quero agradecer, Jane, o espaço mais uma vez para a gente poder falar de cultura, arte aqui na TV Câmara, né? A gente deixa um pouquinho a política de lado, mas não deixa os projetos, porque se trata de um projeto muito legal, um projeto interessante, um projeto educacional. A Marina vai falar um pouco disso, da importância disso para a ETEC. E o Jeff também tem muita coisa a falar. Aliás, eu quero já dar uma introdução até para você entender aonde você pode ir com o Jeff, pode ir para vários locais. Que legal. O Jeff é um cara empreendedor, conheci ele há algum tempo, quando eu estava lá no Grupo TAD de Comunicação, conheci ele e vi que ele é um cara que mesmo nos momentos mais difíceis, em que tudo estava meio parado e tal, ele fez muito evento em Ribeirão Preto, atividade, ele fomenta muito o lado principalmente dos comediantes, né, do pessoal do stand-up aqui. Então, um cara que, além de ter essa veia cômica aí, ele tem uma questão de produção cultural muito forte. Então, estou muito feliz de estar com os dois aqui hoje. Que bacana. Tem também, já nós vamos ter o Theo aqui conosco para dar essa incrementada aí. Mas vamos falar com a Marina. Marina, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Um pouquinho desse projeto, eu queria que você falasse com a gente, que é de extrema importância. Essa garotada, essa juventude, nesse momento que nós estamos, onde tem bullying, onde tem timidez, onde tem pessoas que não têm a capacidade de estar se movimentando. Como é que vocês trabalham isso? Queria que você falasse. Muito obrigada, primeiro, né, para a gente ter essa oportunidade de poder falar da ETEC e dos projetos, inclusive do Jeff, porque ele é um voluntário, isso é muito importante falar. Nós, da ETEC, já conhecemos, né, o trabalho dele faz muitos anos, até antes mesmo da pandemia, onde os alunos tinham a oportunidade de assistir a comédia stand-up de forma gratuita ou com descontos, então eles já iam. Aí veio a pandemia, então teve aquele momento, né, em que nós ficamos mais restritos em casa. Quando voltamos, ele voltou a nos procurar, a filha dele faz, né, o ensino integrado de edificações na escola, e ele falou: Marina, eu sempre quis fazer esse projeto social, gratuito, voluntário, com os alunos. Eu falei: nossa, ótimo. E nesse momento, como você mesmo disse, né, de bullying, de problema do aluno, do jovem, está tentando se entender nessa nova sociedade, porque é uma nova sociedade. Exato. A gente teve até um problema, né, recente do que escrever, do que falar, de que forma que você pode estar gerando um bullying ou que você pode estar fazendo uma coisa cômica, engraçada, né, brincando assim, antigamente, tirando sarro. Então o Jeff falou: Marina, vamos trabalhar isso. Então ele trabalha o stand-up, a roda de conversa, e ele trabalha principalmente essa coisa do texto, o que é um texto ofensivo, o que não é um texto ofensivo. O aluno também vai se liberando, né, porque ele tem toda o know-how para fazer sobre isso. Ele vai acabando falando, né, aquele aluno que está fechado, aquele aluno que está com tudo dentro dele guardado, ele vai pondo para fora, ele vai então trabalhando, passando para a gente, para os orientadores educacionais, o que ele observa sem, em nenhum momento, expor o aluno ou falar que é aluno que é. Então, esse projeto dele é, assim, um projeto fantástico. Ele, como profissional, ele e o Theo, a gente só tem a agradecer, assim, muito esse trabalho com os alunos e essa disponibilidade dele, voluntária, em poder agregar e levar esse conhecimento. Vereador Maraca, é de extrema importância quando a gente vê pessoas do gabarito do Jeff, pessoas com esse know-how, com essa competência, se doar. Claro que a filha está nesse projeto, mas é muito mais do que isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho e batesse esse papo com o Jeff, porque você também tem essa veia artística. Você sempre foi um vereador que teve esse olhar diferenciado para a cultura de um modo geral. Então eu queria que você falasse um pouquinho com o Jeff. Nem todo mundo sabe, né, Jenny? Mas eu gosto, já que você trouxe esse assunto, eu sou músico também, né? Isso. Mas, infelizmente, acabei não seguindo na carreira de músico por conta de uma série de coisas. Fui fazer direito, né? E depois acabei me apaixonando pela gestão pública
e estamos aqui até hoje. Aí para mim, infelizmente, porque eu gosto muito do que eu faço hoje. Mas assim, aí eu queria já aproveitando para fazer esse bate-bola com o Jeff, primeiro dizer que eu não sabia que o Jeff já tinha filha na idade de estar lá na ETEC já, né? E assim, a ETEC é uma grande referência para a gente. A gente está falando da ETEC José Martiniano, que é conhecida por muitos aqui. Na minha época era industrial. Como industrial, né? É verdade. E, cara, é assim, é uma excelência em informação técnica, né? A gente fica muito orgulhoso. Agora, com uma boa notícia, o governo do estado liberou um recurso. Nós vamos ter, enfim, uma reforma daquele prédio que também que merece, tão né, bonito, vereador? Merece esse carinho. Então a gente fica muito feliz com tudo isso. E aí eu pergunto para o Jeff, nós estamos vivendo um momento agora que é um momento muito delicado, justamente por tudo que está acontecendo. Semana passada eu tive uma reunião com o Felipe Miguel, justamente para levar para ele alternativas para que nós tenhamos aí nas escolas alguém para ouvir os alunos, para ouvir os professores na área de psicologia, né, porque nós não temos isso ainda nas escolas em Ribeirão Preto, mas eu acho que uma ação como essa, uma ação que dialoga diretamente com os alunos e que fala a linguagem deles para dizer, olha, isso é legal, isso é uma brincadeira, é uma piada boa, mas isso já é algo que extrapola os limites da piada e isso pode ofender alguém de algum modo e é o chamado bullying, né? Inclusive, eu sou o criador da lei do bullying, cyberbullying aqui em Ribeirão Preto. Isso. Então, mas é uma linha muito tênue, né, Jeff? Como é que a gente consegue estabelecer o que é a piada, a brincadeira e o que é o bullying? Perfeito, Maraca. Primeira coisa, eu quero te agradecer o convite e a oportunidade. Eu não sei se você teve a mesma sensação, mas a gente só se encontra em momentos muito felizes e alegres. O momento da Tati, conheci recentemente o Lar Padre Euclides. E agora essa oportunidade, sou muito grato. Valeu, tudo bom, Jane? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, os meus amigos também presentes. Esse projeto, você falou a palavra diálogo. Eu acredito que o diálogo ele é o ponto principal desse projeto, dialogar. A primeira coisa que é importante ressaltar, quando fala em bullying e piada, é que a piada está na esfera artística. Não é piada quando é fora do palco, quando não faz parte dessa esfera artística. Então aquela brincadeira que você tem na escola, em casa, está mais restrito à intimidade que você tem com aquele grupo de pessoas, mas ali não é a prática do humor e da comédia, como nós que somos comediantes fazemos. A gente pensa para o momento da apresentação artística. Esse é um ponto. Outra coisa interessante que tem a ver com o nosso momento é que o aluno entenda nesse diálogo e nessa conversa que a arte de fazer comédia e humor, ela é independente do seu próprio conteúdo. As ferramentas da comédia, elas podem ser aplicadas em diversos segmentos, em diversas situações, quando o adolescente se apropria, inclusive num texto, numa redação, e o nosso foco nem é a própria comédia, o nosso foco é o diálogo com esse aluno, com esses participantes. A comédia ela funciona como um pano de fundo, naquele espaço nós exercitamos muito a criatividade, porque comédia é olhar para algo e ressignificar aquele algo, distorcer, levar para um outro universo, um universo do cômico, um universo que a gente olha para algo e dá risada, se divirta. A gente precisa que o adolescente entenda essa transposição e trabalha-se muito a criatividade. Trabalhando a criatividade, com certeza os benefícios são inúmeros em qualquer outra área da sua vida. Então não estamos ali para formar humoristas, não estamos ali para incentivá-los que sigam carreira nessa função. Até porque se eu puder dar como exemplo, veja o Theo aqui, não é exemplo comediante. já vai estar conosco aqui. É importante ele entender que o comediante, que ele passa a ter contato com a arte ela faz bem para o nosso espírito, para a nossa alma, a arte olha para dentro de você, você passa a se conhecer melhor, aquela sua dificuldade de relacionamento na escola, em casa, aquelas suas questões de adolescente, você vai recortar e olhar de maneira diferente. Mas para isso, para você entender e distorcer comicamente, você precisa separar quem sou eu olhando para esse objeto, o que é realmente que está acontecendo e como que eu posso me apropriar de algo para deixar isso suave e fazer rir.
O mais importante é o processo. Nesse processo existe muita escuta, como o Maraca disse, existe muito entendimento do que é arte para cada um, e nós temos nos surpreendido demais com o resultado, principalmente em criatividade, gente. Marina, eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente, pegando um pouquinho o gancho do Jeff, quando ele fala que é um pano de fundo, e esse trabalho que vocês fazem, porque vocês têm a criatividade, vocês têm aí o bullying mesmo, vocês têm a aparência do aluno, vocês têm a dificuldade do aluno, enfim, como é que vocês trabalham isso? E com o mestre, né? Porque a gente pode agradecer, e o Maraca está aqui também fazendo esse trabalho brilhante, que tem na veia, assim, esse momento artístico, o músico que ele foi, ele é e será sempre. Claro que hoje na área do direito, mas nunca deixou de olhar e ter esse olhar para a veia artística e os artistas de Ribeirão Preto. Então, como é que vocês trabalham, Marina, para que o nosso telespectador conheça um pouquinho mais a ETEC e esse trabalho de vocês? Bom, eu queria agradecer muito, inclusive a oportunidade de estar aqui, né, todos vocês e o Maraca e o Jeff, e poder falar que isso é... Na ETEC, eu trabalho diretamente, né, com a direção da escola nessa parte de parcerias e comunicação. E uma coisa que a gente leva muito, a Silvânia é a diretora, e a gente conversa muito sobre isso, é a necessidade do extracurricular. Então, as parcerias extracurriculares. Exatamente no setor de cultura. Então, a gente tem a parceria com o Minas, a gente tem a parceria com o Veiga, a gente tem a parceria com a Secretaria da Cultura, porque o jovem... ele gosta, ainda mais numa escola pública, de conhecer o Teatro Municipal. Ele gosta de conhecer o Pedro II. Pedro II é parte da cidade. Tem gente que não tem... Necessita, né, Marina? Não conhece. Então, a gente tem, assim, nos revelado, né, essas pessoas que fomentam a cultura, muito carinho com a nossa escola. Então, os alunos têm a oportunidade de, por intermédio dessas parcerias, né, e dessas iniciativas públicas privadas, de ir ao teatro, ir ao cinema, conhecer a biblioteca, né, sim, a Junqueira, conhecer também esse, né, o quadrilátero aqui, Quarteirão Paulista, que a gente fala, ter a parceria com a Feira do Livro, participar do Combinando Palavras, ter o Jeff, que faz, né, a roda de conversa, nós temos o Jefferson, que é o professor de jiu-jitsu, que também dá aula nas sextas-feiras, que é o ETECartes, a gente fala. ETECartes é ETEC, Cultura, Artes, Esporte e Socialização. Então, toda sexta-feira, os nossos alunos têm aula manhã e tarde, né, com o almoço. Então, eles ficam o dia todo. E na sexta, eles terminavam ao meio-dia e iam embora. Agora, a gente fez essas parcerias para eles não irem. Então, eles têm o esporte gratuito, eles têm a roda de conversa e eles têm também, às sextas-feiras, uma vez por mês, um projeto que chama Cinetec, onde a gente leva um profissional para falar sobre um assunto. Então, até a semana que vem, eu quero até fazer um convite, vai estar o Vinícius Rocha, jornalista, que vai falar sobre The Post. Ele vai assistir o filme e vai explicar qual a importância do jornalismo na hora de uma denúncia. Depois nós vamos ter, o mês que vem, falando com uma psicóloga da USP. Então, esses projetos extracurriculares é o que faz com que a pessoa faça como Chaplin, né? Por que eu estou só apertando o botão? Entendi. Quem sou eu da sociedade? Bacana. Maraca, a importância da ETEC é fundamental. E nesses projetos, o Roda de Conversas, trazendo aqui para que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho mais esse outro lado, que, como a Marina colocou, esse olhar diferenciado às sextas-feiras até meio-dia, embora não, vamos ver um contratempo aí, vamos estender um pouquinho mais para que esse aluno fique mais. E a diferença de tirar esse aluno da rua, de colocar esse aluno para ser alguém lá na frente. Essa importância é diferenciada também. Né? Eu acho que isso vale muito a pena. Esses dias eu conversando com a minha filha também estuda em escola pública, minhas duas filhas estudam em escola pública, e uma delas chegou e falou: pai, hoje o professor de matemática passou um filme muito legal e que eu não tinha assistido, e falando um pouco de matemática e tal. E eu acho que só do fato do professor ter passado o filme em sala de aula, isso chamou muita atenção dela e também dos colegas, né, para o poder da matemática. Aquele filme mostra muito isso. Então, acho que todas essas iniciativas elas têm que ser louváveis. Agora, queria mais uma vez dizer, educação transforma, e quando você traz junto com a educação a cultura, a arte, além de você ter uma pessoa com mais conhecimento,
Você não está apenas formando um robô, alguém que tenha ali alguns dados na cabeça dela. Você está formando um verdadeiro cidadão, aquela pessoa que vai saber interpretar o que ela está aprendendo e sabendo como usar isso no dia a dia. Eu só queria... Ser livre, né? Ser livre. E como você falou da ETEC, da importância da ETEC, eu acredito que não só para Ribeirão Preto, a ETEC, o industrial, ela tem uma importância para a nossa região toda, mas olha, por isso que é bom a gente ficar trabalhando, ir atrás de educação, de qualidade. Hoje, além da ETEC, a gente tem uma FATEC em Ribeirão Preto. Isso. A gente tem anunciado o Instituto Federal, a gente tem trabalhado muito para que esse Instituto Federal aconteça. A gente deve estar, junto com a Prefeitura Municipal, já assinando ali a intenção do local onde nós vamos receber o Instituto Federal num primeiro momento, para que o Instituto já comece a ter aula o ano que vem, mas num segundo momento para que a gente tenha um campus do Instituto Federal aqui em Ribeirão Preto. E tudo se complementa, né? A ETEC, ela consegue conversar com todo mundo, porque lá o aluno pode fazer um curso técnico, pode iniciar no mercado de trabalho. Aliás, na Alemanha, a Alemanha prova isso para o mundo, né? Ela valoriza muito o ensino técnico lá na Alemanha. É muito forte. E por isso que eles estão tão avançados, mas mais uma vez dizendo, se a gente falar só no sistema educacional, sem trazer um pouquinho do que é a cultura, do que é a arte e dessas possibilidades de diálogo que o Jeff leva com esse projeto para lá, e se o industrial, se a ETEC, né, e aí eu tenho que louvar o trabalho da Marina lá, não tivesse a cabeça aberta para receber isso, porque tem muitas escolas que não querem, simplesmente fecham as portas e a gente não consegue desenvolver isso. Então, está todo mundo de parabéns nesse projeto, isso é muito legal. Que bacana. Bom, eu quero agradecer a Marina e a gente vai mostrar agora, Marina, algumas imagens do projeto, Jeff, e já o Theo entra com a gente no estúdio também para mostrar um pouquinho mais esse trabalho, esse projeto bacana que é o Roda de Conversas. Está aí, ó. Agora, eu queria ver se a gente faz aí, mostra para vocês todo esse trabalho e que o Theo já está entrando com a gente nos estúdios também para falar. Agradecer a passagem da Marina aqui, a Marina Rossini Nascimento, Relações Institucionais da ETEC. Parabéns a Marina, a todo o corpo de vocês lá, de professores, educadores, de uma forma geral, coordenadores, enfim. Tá aí, ó, esse trabalho brilhante. É o início, eu tenho certeza, de uma grande conquista, né, vereador Maraca? E de um trabalho brilhante que esses dois mestres fazem aqui. Jane, presta atenção nessa foto. Olha como as crianças, os adolescentes aí, os jovens estão focados, prestando atenção mesmo, né? É muito importante. Aquela bolsa do Theo tem coisas que um professor convencional com certeza não tem. De brinquedos do filho dele, o Otto, máscara da galinha pintadinha. Papel, pode falar, Theo. O Theo já está conosco nos estúdios e vai falar um pouquinho sobre essa imagem aí. Isso é verdade. Quando ele está brincando da bolsa, eu carrego muitas coisas, que muitos exercícios que a gente faz é simplesmente fora da caixa. A gente chega lá, por exemplo, na última semana, a gente começou a fazer lá que os alunos tinham que vender um produto. Então eles ficavam atrás de uma mesa, como se eles estivessem num programa de televisão, fazendo merchandising, só que eles descobrem no mesmo momento o que eles estão vendendo. Eles não sabem antes de vender, então eles começam a vender e aí eu jogo o objeto ou o que eles têm que vender e eles têm que vender a partir daquilo. É uma das coisas que eu levo dentro da bolsa, aí um exemplo do tipo de trabalho que a gente faz. É fora do convencional, né? Perdão, pode falar, Jeff. Totalmente fora do convencional. Como a gente trabalha com a criatividade, vocês comentaram do foco. Uma aula convencional, o aluno precisa ter foco, mas é muito claro, professor, lousa, de repente ele está num ambiente que a gente embaralha tudo. Ele tem que prestar atenção em quem está atrás, em quem está na frente, no colega, tudo vai fazendo um outro sentido, amplia a visão. A gente está lá propondo ampliar visão e possibilidades. Porque aí você acessa o seu lado criativo, aí a sua mente vai para outros lugares. Pois é, e a educação, só pegando um gancho no que o Jeff está falando, a educação ela não precisa de ser numa direção única. Os alunos observando o professor ou quem está falando, ela deve fazer com que todos se sintam integrados, né? Aí esse e a coisa pode ser assim, muitas vezes.
Paulo Freire trazia muito disso, né? Do ensinar com o que a gente vive no dia a dia. Ele pegava temas do dia a dia das pessoas para ensinar as pessoas. Ô, Theo e Jeff, é muito gostoso quando vocês trazem esse projeto, que é um projeto Roda de Conversas, onde vocês trabalham aí essa jovialidade. Porque no mundo que nós estamos vivendo, o diferencial vocês estão fazendo para essas crianças, para esses adolescentes. Quando o Theo fala, a bolsa do meu filho tinha lá isso, tinha aquilo, e o Jeff brinca, isso é uma interação, isso é gostoso. Você traz esse aluno para focar a inteligência, sim, mas você traz esses questionamentos todos que ele tem no dia a dia, de como que ele vai fazer. Se uma escova, por exemplo, ele está na bolsa, caiu, ele tem vergonha, não, vamos pegar essa escova, vamos fazer uma brincadeira. E é isso que vocês fazem nas aulas, nos dias aí? Isso, é bem por aí. A gente tenta buscar várias coisas de dia a dia, Isso. Porque, para mim, eu vou só dar a opinião da comédia. O que é a comédia? A comédia, ela busca sempre a originalidade da pessoa. Só que não é uma originalidade de você tem que chegar e fazer uma coisa diferente e ser diferente dos outros. Não, você tem que ter originalidade. Criativo. Isso, criativo, de uma maneira que todos entendam o que está acontecendo em volta de você. Todo mundo tem que entender. Quem está junto com você tem que estar entendendo. Quem está te assistindo tem que estar entendendo. Entendeu? E esse é um dos casos que eu falo. Então, como que você busca esse tipo de originalidade que para mim é verdadeira? Você tem que buscar dentro de você. Na hora que você entende como você reage a qualquer situação, se você tem um problema, como você reage com esse problema, é a partir desse momento que você tem a tranquilidade de ser criativo e traçar outra saída, porque você se conhece. A partir do momento que você se conhece, você pode brincar, você pode inventar uma outra maneira de sair de uma situação, você tem uma visão muito mais fácil, é como se fosse um mapa muito mais limpo para você chegar onde você quer chegar, de uma maneira criativa. Essa visão mais ampla, né, Theo, que você delimita para aquela criança que às vezes tem uma dificuldade de se expressar, de dialogar, de estar na frente dos coleguinhas. Então, vocês trabalham esse lado humorístico com toda a seriedade, com toda a graça que aquela adolescente ou aquela criança pode ter. Isso é bacana, né, Maraca? Quando mestres fazem aí o diferencial em sala de aula, né? Ô, Jane, é tão bacana e eu tô aqui, enquanto você está falando, tô construindo um pensamento, né? Eles poderiam mostrar aqui pra gente um pouquinho de como é lá com eles, né? Como Que delícia, tipo vamos lá. Queria... Podemos ter um pouquinho aí. A gente faz isso no dia a dia. Oportunidade. Se você solta demais, a gente daqui a pouco tá pendurado no teto. Vamos lá, a gente que não tem delícia. limites. Vamos montar aqui. Pensa em alguma atividade que a gente faz com certeza, um jogo. Porque assim, a proposta é expandir a mente e o que o Theo falou é muito interessante. Eu queria relembrar uma frase que nós ouvimos em sala de aula, que representa muito o nosso espírito, inclusive o espírito de originalidade. Em primeiro lugar, conceituando um pouco, posicionando um pouco a comédia stand-up nesse projeto. A comédia stand-up é uma arte, ela está em evidência, pelo lado bom, pelo ruim, algumas pessoas gostam, outras nem tanto, mas a própria comédia stand-up, pelo seu conceito, é fantástico para utilizar, inclusive em sala de aula. Eu não sei como não existem outros projetos como o nosso, que provavelmente é pioneiro, porque a comédia stand-up, ela é em primeiro lugar democrática, por ser de cara limpa. Então a pessoa que é tímida, ela pode ser engraçada no palco de comédia stand-up, a pessoa que é brava, a pessoa que é rabugenta, a pessoa não precisa ter nenhuma idade pré-estipulada, nenhum estereótipo pré-estipulado, ela não tem personagem, ela faz comédia com quem ela é e qualquer pessoa pode ser engraçada, independentemente da profissão e por aí vai. No conceito de originalidade, a comédia stand-up ela preza, sendo cara limpa, que você faça humor a partir do seu ponto de vista, da sua perspectiva, dos seus olhares no cotidiano. O que o Theo falou é verdade. Nós vivemos num cotidiano, mas eu estou vendo algo como humorista que provavelmente você não esteja vendo. E quando eu lanço luz nesse objeto, vai ficar engraçado pelo fato de você falar, poxa, passei tantas vezes por aqui e não vi. E nem percebi. Nós, lá em sala de aula, ampliamos a visão dos alunos para que eles, primeiro, se reconheçam e se reconheçam nessa relação com as pessoas, tentando achar elementos passíveis de serem distorcidos para a comicidade, de serem engraçados. O clima é agradável. E a frase que eu queria terminar falando, que eu ouvi em sala de aula, o Theo vai lembrar, veio de uma aluna
ela definia nesse momento para ela o que é originalidade sem a nossa influência, e ela disse o seguinte: originalidade vem do nosso sentimento, não é qualquer pessoa que consegue entender isso. Ela disse o seguinte: quando você se depara com algo, seja qualquer coisa, nós que trabalhamos com criatividade, nós acreditamos muito que a criatividade ela surge a partir de problema. O problema exige uma resposta, uma solução, e essa solução move em sentido a criatividade, faz com que nós criemos. Ela diz que envolve sentimento, porque quando ela se depara com uma situação cotidiana, ou quer que seja, o sentimento que ela tem em relação àquela situação, ao colega, ao objeto, faz com que ela tenha pensamentos, com base nesses sentimentos, mais originais, porque não tem nada mais particular dela, mais próprio dela, do que a sensação dela, o sentimento dela em relação a algo. E ele tem muito a ver. O comediante, ele faz muito esse processo, e o Theo é especialista nisso, em trabalhar a persona cômica. Ele faz muito esse processo de se perguntar como eu me sinto em relação a algo. Às vezes eu me sinto irritado, às vezes eu estou, concordo, discordo, é um posicionamento. Esse posicionamento, ele acontece na vida e no dia a dia. Só que lá nós levamos esse posicionamento, esse convite a que o adolescente se posicione de maneira leve e suave. Então a gente discute o bullying, que pode ser considerado um tema denso para adolescente. Sim, ele sofre com certeza. por conta disso, e a gente ouve muito isso. Só que quando nós começamos a lançar como você se sente, vamos pegar toda essa energia que você sente em relação a isso e transformar em algo criativo, original e cômico, suaviza, muda o significado. Muda até o pensamento daquele adolescente, o autoconhecimento e o fortalecimento para esses alunos, né? Isso, eu queria até complementar o que o Jeff falou sobre essa questão do bullying, que é uma coisa que eu sempre falo, sempre sai muito em mídia, essa coisa de o que é politicamente correto ou não, ou o limite do humor, isso daí é uma coisa que sempre está presente em todo lugar. E para mim também, para diferenciar, que o assunto antes tinha falado sobre bullying, assim, antes da piada, existe o contexto dela. O contexto é muito mais importante do que a piada, sempre vai ser. A graça ou qualquer coisa que você for tirar vai vir do contexto, nunca dá. A piada é o fim da linha do que existe a gente tem todo que fazer. um trabalho para você fazer antes, para depois iniciar a piada. Isso, então, você tem que ter contexto que é o que você fala. Porque o riso, ele é o final. Ele Sim. tem uma construção enorme até você chegar nele. Então tem todo o contexto, tudo que acontece, cada coisa na sua vida que a pessoa pode adicionar num texto, que é o que a gente mais faz lá na ETEC. E os alunos, assim, a gente tenta deixar os alunos o mais confortável possível para eles alcançar esses sentimentos, no caso, né? E fazer alguma coisa, transformar, não só identificar um sentimento, mas o que eu vou fazer com o sentimento? Aí a gente tem vários exercícios, a gente tem exercício de criar personagem, de falar aquele personagem, o que ele sente, perguntas como o último exercício lá do livro que a gente usa lá, que tipo de queijo que o personagem gosta, pra você ter Você, em sala de aula, brinca de uma forma como captar aí essa imagem, essa mensagem para os alunos. E talvez o aluno nem percebe nisso. Exato. Talvez a pergunta, que queijo que o personagem gosta? Isso aparentemente não é relevante na construção de um personagem, mas faz você faz pensar aqui, o personagem numa outra esfera, colocar ele em outras gostos situações. dele, tudo que ele... E falando em fazer pensar, vocês trabalham uma outra coisa, e eu sei que vocês são adaptados a isso e constroem com isso também, que é o improviso, né? O improviso, que é uma outra ramificação aí da comédia, ele faz com que quem trabalha o improviso pensa muito rápido, e isso ajuda também no crescimento cognitivo desses jovens, né? Eu me apresento em improviso aí por toda a região. É um show que chama, inclusive, Avessos Improviso, quem puder seguir no Instagram. A gente faz fala de novo aí. Avessos Improviso, nosso show de improviso. E é muito legal. O improviso, para mim, é uma coisa maravilhosa, porque a principal lei do improviso primeiro, você tem que aceitar o que o outro está te oferecendo. Se o Jeff está fazendo uma cena comigo, a gente usa muito lá na ETEC, inclusive. Se o Jeff fala que eu estou aqui, a gente cria uma cena lá. Então o Jeff fala, eu estou aqui no açougue. Você tem que estar no açougue. Então eu vou pedir um minuto para vocês.
Vamos improvisar agora, nós estamos quase terminando o nosso programa, mas não poderia deixar de pedir aí um improviso para vocês. Pode ser, vereador Maraca? Pode ser. O que vocês vão fazer Só com a gente pergunta. agora em um minuto? Toquei aqui, Só senta. perguntas? Sua pergunta é bom? Eu quero um lugar. Vocês vão ter que me falar aqui um lugar que vocês passaram férias. Maraca, um lugar que você passou férias, já que você gostou muito. Poços de Caldas. Poços de Caldas. Você vai falar algum objeto que eu comprei em Poços de Caldas que provavelmente não tem em Poços de Caldas. Não, queijo tem, né? Queijo não. Pronto. Poços de Caldas, o que não tem? É, uma coisa que talvez que você não liga com Poços de Caldas no Tá, pensamento. uma prancha. Uma prancha, Uma certo. prancha. Então vamos lá. Só para complementar a questão de aceitação, não tem nada melhor do que uma arte que fala assim para você, ó, vem, diga assim, aceite, vamos juntos, nada é construído individualmente, Que bacana. tudo vai ser feito juntos, então lá esse coletivo nosso é todo mundo de mão dada. Que E a joia. segunda coisa Parabéns. que eu tenho para falar que é o mais importante é que eu não sou improvisador, então releva. Pode fazer de eu pé, vou dar faz uma de- enrolada. Vamos. Vamos fazer aqui que já está enquadrado. Tá ok, então. Então, nós somos em É Poços de é Caldas. só perguntas? Vamos fazer só pergunta. A gente só pode perguntar, a gente não pode afirmar A nada. resposta é com outra pergunta. Então vai. Isso, sempre com outra pergunta. Então vamos lá, nós estamos aqui em Poços de Caldas, tem uma prancha de surf valendo. Mas tem prancha de surf em Poços de Caldas? Você nunca viu esse mar que tem aqui? Isso daqui é um mar? Você já viu tanta água assim ser outra coisa? Mas o fato de ter tanta água assim significa que é um mar? Você teve aula de geografia na escola? Você conhece o Omar? Qual amor? O mar... Aí eu já Perdeu. Aí eu já perdi completamente. Aí já deu uma bugada, uma travada no cérebro mesmo. Tá né? certo. Mas é isso. Esse momento descontraído. Vereador Maraca, que prazer tê-lo aqui com a gente nesse momento diferenciado aqui na Câmara, Obrigado. viu? Parabéns a mais uma iniciativa sua aqui, viu? Obrigado, Jane. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, TV Câmara cumprindo seu papel, falando um pouquinho de educação hoje, mas de educação de uma forma diferente. E eu tenho que agradecer muito essas 3 pessoas que vieram hoje com a gente aqui, que é o Jeff, amigo já, pessoa que eu admiro, o Theo e a Marina. Estou muito feliz em trazer outras possibilidades para a gente aqui e outras construções em cima aí de educação, em cima de levar arte, cultura para essa meninada toda. Parabéns, é isso que a TV Câmara faz. Nós vamos terminando mais um ponto de encontro e eu espero vocês a semana que vem. Até lá!